Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, meu nome é Patrícia Alice, eu sou professora de Biologia da turma 1002 do Colégio Estadual Tufi Aljaic. Hoje eu vim trazer para vocês uma aula com o tema osmose. Bom, vocês já ouviram falar ou se recordam do transporte celular? Se vocês não lembram ou se vocês não se sentem seguros para falar sobre esse tema, hoje nós vamos relembrar um pouquinho. E lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e esse material ficará disponível para vocês posteriormente. Então vamos construir juntos o conhecimento? Importante falar, né, antes de entrar no tema osmose, que o transporte através da membrana, ele pode ser dividido de duas formas, né? Nós temos o chamado transporte em massa, que geralmente envolve, né, solutos maiores, envolvem partículas maiores, e para isso a membrana, ela emite prolongamentos, no caso de colocar essas partículas para o citosol, né? E geralmente a esse processo nós chamamos de fagocitose, em que a membrana ela consegue emitir esses pseudópodes, que seriam verdadeiros pés, né? Englobar essas partículas para dentro dessa célula, formando então as chamadas vesículas que serão capazes de digerir essas partículas posteriormente. Porém, esse processo semelhante pode ser utilizado para eliminar partículas de dentro dessa célula. E seria o processo de plasmocitose, né? Na plasmocitose, a vesícula ela se adere à membrana, parecendo que faz parte dela, e joga para fora esse conteúdo que não interessa mais para a célula. Porém, nós também temos outro tipo de transporte, que é o transporte de partículas, que geralmente envolve moléculas, íons, que são partículas o quê? Menores. E para isso, nós temos o chamado de transporte passivo, que é aquele transporte sem gasto de energia, e aí a gente pode incluir a difusão e o processo de osmose, e o transporte ativo, que é aquele transporte que tem gasto energético, né? A gente precisa de ATP, a gente precisa de adenosina trifosfato para poder fazer aquele processo. Um exemplo de transporte ativo seria a bomba de sódio e potássio, né? Hoje nós vamos focar principalmente na osmose, que como vocês bem já viram, é um transporte sem gasto energético. Bom, agora que nós já relembramos sobre o que seria esse transporte celular, vamos aprender mais especificamente sobre a osmose? Espero que vocês estejam comigo. Vamos fazer primeiro a definição baseada em palavras-chave, porque essa forma de aquisição de definições é muito importante, porque a gente pode não lembrar a definição completa, mas se nós lembrarmos as palavras-chave, isso vai ajudar muito na hora de relembrar algum conceito. Vamos tentar juntos? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a osmose ela se trata de um transporte de solvente, né? E que solvente seria esse? Geralmente a osmose está atrelada à água, que é chamado solvente universal. Pois os organismos, né, que nós mais conhecemos, né, que estão mais distribuídos na natureza, eles são compostos por células e as nossas células elas têm uma grande quantidade de água, né? O nosso corpo é formado por uma grande quantidade de água e por esse motivo ele é considerado solvente universal. Então seria o transporte do solvente através de uma membrana semipermeável, que significa, na verdade, que essa membrana ela é seletiva. Ela não deixa passar qualquer coisa, né? Passa, geralmente, partículas grandes, dependendo do íon. Ele não atravessa sem alguns tipos de canais que estão distribuídos nessa membrana. Então, ela é semipermeável, ela deixa passar, geralmente, o solvente e o soluto, geralmente, ele não consegue atravessar essa membrana. E ainda, essa movimentação de solvente acontece de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. Vocês lembram o que é isso? A solução hipotônica é aquela em que a gente tem uma menor concentração de soluto por unidade de volume.
Então, o que acontece? Nós temos mais solvente do que soluto. E a hipertônica é o oposto. Tem muito mais soluto por unidade de volume do que solvente. Então, a tendência do solvente é sempre ir para a solução hipertônica para, então, dissolver, né, aquele soluto. Como a gente já tinha falado antes, é um transporte sem gasto energético, é muito importante lembrar, e geralmente é um transporte que vai buscar uma igualdade entre as concentrações, né? Justamente por conta desse tipo de movimento, da solução hipotônica para a solução hipertônica. Agora que nós vimos o conceito baseado em palavras-chave, eu trouxe o conceito aqui fechadinho para vocês então compilarem esse conhecimento através de uma grande frase, né? Quase um parágrafo, gente. Então, o que é a osmose? É o transporte de solventes, principalmente água, que eu falei com vocês que é o solvente universal, através de uma membrana semipermeável, partindo de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, de modo que esse processo ocorre sem gasto energético e tende a manter a igualdade das concentrações. Essa conceituação, né, eu encontrei num trabalho de Purcari 2018, né? E eu vou deixar disponível para vocês olharem sempre que tiverem dúvidas sobre as principais características do processo de osmose. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem ver de forma representativa o que seria esse processo de osmose. Aqui do lado direito, do primeiro becker, né, vocês podem ver que a gente tem, do lado esquerdo, né, gente? Vou até botar a seta aqui. Vocês veem que nós temos o soluto, que seriam essas bolinhas representadas aqui, numa quantidade pequena, representando uma solução hipotônica. E aqui nós temos uma grande quantidade de soluto, representando uma solução hipertônica. E aí a imagem, depois da seta, mostra pra gente o que aconteceria. O solvente sairia dessa solução hipotônica através dessa membrana semipermeável, ou seja, ela tem esses buracos, né, separados por pedaços de parede, né, que seriam espécies de poros. E no caso da água, só a título de curiosidade, né, nós temos as chamadas aquaporinas, né, que são canais específicos para passagem de água, o que é muito legal. E essa água, então, vai para o meio hipertônico. Vocês conseguem ver que tem uma certa igualdade de distribuição agora do soluto nessa solução? Ou seja, né, nós vimos todo o conceito representado. A passagem do solvente, da solução hipotônica para a hipertônica, através de uma membrana semipermeável, buscando a igualdade de concentração entre as duas soluções. Aqui eu vou trazer algo muito importante, né? Que é as principais diferenças de uma célula animal e vegetal que são importantes no conceito de osmose. Nós temos duas componentes na célula vegetal que não tem na célula animal. Vocês lembram quais são? Se não, eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos ao redor da membrana plasmática na célula vegetal a chamada parede celular. Essa parede celular, dentre outras funções que ela tem, ela mantém a rigidez dessa célula e mantém a forma dessa célula. Então, a membrana fica ali aderida, né, à parede celular. Além da parede celular, nós temos os chamados vacúolos, né, que seria essa organela azul aqui, ó, bem grandona, que não tem na célula animal, como vocês podem ver, que ele participa, né, desse processo de osmose, controlando também essa entrada e saída de solventes da célula. Porque o vacúolo, ele também é rico em sais e açúcares, então ele também influencia nesse processo de osmose. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma célula animal, que seria a hemácia, dentro de diferentes tipos de solução. Aqui nós temos a célula, vou começar aqui na esquerda. A gente vê a célula dentro de uma solução hipertônica. O que vai acontecer? O solvente vai sair de dentro da célula para a solução mais concentrada, hipertônica.
Então, nós temos uma célula nesse formato chamado crenado, em que ela fica cheia dessas protuberâncias. Na solução isotônica, entende-se que a entrada de água, né, é igual à saída de água. Então, a célula fica no seu formato normal. E já na hipotônica, né, nós visualizamos o quê? A solução está hipotônica, a célula, então, automaticamente passa a ter o meio hipertônico e a água, então, entra dentro dessa célula e ela fica com esse aspecto inchado. Porém, se a solução for muito hipotônica, vai entrar tanta água dentro dessa célula que ela não vai conseguir suportar essa quantidade de solvente e, então, pode sofrer o processo de lise, que seria o rompimento dessa célula. Agora eu tenho aqui a célula vegetal, né, que é muito legal a gente observar o vacúolo. Na solução isotônica, a gente vê um vacúolo do tamanho normal, que era daqui que a gente viu na primeira imagem. Temos a entrada de água correspondente à saída de água, né? Já no meio hipotônico, nós temos o quê? Uma grande entrada de água dentro dessa célula. Então, nós vemos o quê? Um vacúolo super inchado de água, porque ele tentou absorver o máximo possível desse solvente, sendo que essa célula, ela não se rompe por conta da parede celular, que mantém aquela estrutura, né, da célula vegetal, coisa que não tem na célula animal. E já quando o meio está hipertônico, tanta água vai sair de dentro dessa célula que a gente vê, então, que em certos pontos a membrana plasmática ela se desprende da parede celular, o vacúolo fica com um tamanho extremamente reduzido, porque ele também perdeu água. Porém, se a gente colocar essa célula de novo no meio isotônico, a tendência é de que ela volte ao seu tamanho normal. Bom, conclusão. O que eu esperava, né, que ao final dessa aula vocês conseguissem traduzir em poucas palavras ou nas suas palavras aquilo que vocês entenderam de osmose. E ainda, se vocês acharam de fato esse conhecimento válido e se vocês veem a aplicação desse conhecimento na vida cotidiana de vocês. E para isso eu vou dar uns exemplos. Por que é tão importante a gente conhecer o processo de osmose? Resumidamente, ele é essencial para a vida de todos os seres vivos. Durante todo o tempo, o processo de osmose está acontecendo dentro do nosso organismo, nas plantas, nos animais, porque esse controle de solvente é extremamente importante para a célula, porque a quantidade de água ela está relacionada à velocidade de reações, à ocorrência de reações. Então, a osmose esse processo acontece o tempo todo para gerar esse balanço no gradiente das concentrações. E, além disso, é um dos processos que garante a manutenção do equilíbrio de sais e de líquidos, ou seja, a osmorregulação. Olha que palavra bonita. Dentro dos organismos, como eu falei com vocês, dentro das células, dentro dos tecidos, mas também entre os organismos e o ambiente, né? E sobre a questão que eu tinha falado, se vocês veem a aplicação desse conteúdo no cotidiano, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas antes da gente ter os sistemas de refrigeração, como geladeiras, né, freezers, existia o sal para a preservação dos alimentos, em que existia um processamento através da salga para que o alimento perdesse água, e então, através do processo de osmose, né, a gente geraria um meio hipertônico, então a água sairia dessa célula, impedindo o crescimento de micro-organismos, porque muitos micro-organismos precisam da água, né, para se desenvolverem e também para se multiplicarem. Então, e além disso, uma outra curiosidade é sobre os peixes de água doce, né, que eles são hipertônicos em relação à água dos rios e lagos. E então eles estão fazendo intensamente o processo de troca, né, de osmose. Por quê? Né, se eles são hipertônicos, eles sempre estarão hidratados, né, recebendo aquela água e trocando aquela água, né? E para evitar que as células desses peixes ficassem túrgidas, né, inchadas, eles não bebem água, mas eles conseguem eliminar grandes quantidades de água na urina. Só 2 exemplos para mostrar a vocês.
Então, vamos trabalhar? Eu trouxe uma proposta rápida de experimentação que vocês podem fazer em casa, inclusive adaptando com outros tipos de alimentos. Vou fazer aqui agora para vocês, mas vou deixar descrito tanto os materiais quanto a metodologia. O nome do experimento, batatas choronas. Para isso, nós vamos utilizar 2 batatas. Vamos cortar essas batatas ao meio. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos precisar, gente, de 3 metades de batata. Após o corte, então, dessa batata, nós vamos fazer um furinho aqui no meio dessa batata. Esse furo, gente, não deve ser muito profundo, porque senão o experimento demora muito para acontecer, mas não deve ser tão raso, porque se ele... Olha, estou fazendo isso com as 3 batatas, ó, vou mostrar para vocês. Porque se for muito raso, a gente não consegue colocar os componentes aqui dentro. E o que a gente vai utilizar para colocar aqui dentro? O sal, uma colherzinha de sal, uma colherzinha de açúcar. E isso eu estou fazendo com as 3 metades da batata, para mostrar a vocês. Então, gente, após a formação desse furo, a outra metade a gente reveza. Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor aqui o furo. Nós vamos secar esse furo com um papel. Os 3 furos. Ó, vamos secar, tirar toda a água daqui. E agora sim, vamos adicionar, ó, uma pequena colher de sal. Tô aqui com sal. Até cobrir o furo, tentando não deixar cair fora do furo, né? E aí você coloca em cima de uma superfície, pode ser um copo mesmo, porque senão a batata vai rolar. Aqui eu tenho uma colher de açúcar. E o outro furo vai ficar sem nada, porque ele é o nosso controle. Então, a gente vai deixar só o furo vazio mesmo. E vamos esperar um tempo. Depois de um tempo, vocês imaginam o que aconteceria pelo processo de osmose? Vou mostrar para vocês que eu já tenho pronto aqui. O furo, né, no fundo escuro deve ficar melhor. Vazio, não aconteceu nada, não tem formação de água. Ele está vazio. No furo que tinha sal, nós vemos uma formação de uma verdadeira poça aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou entornar aqui, ó. Olha a quantidade de água. No furo que tinha o açúcar, aconteceu algo muito semelhante e formou uma grande quantidade de água, como vocês podem ver. E isso deu-se pelo processo de osmose, né? Em que a água saiu de dentro da célula para o meio hipertônico, que era aquele que estava com o sal e com o açúcar. Aqui tem uma foto para vocês verem melhor, né? Porque eu não sei se o contraste do fundo ficou bom para vocês verem, mas aqui foi o que de fato aconteceu no experimento. E uma proposta avaliativa que eu deixo para casa é que vocês façam seus próprios modelos, sabendo que esse processo pode ser feito também com alface, né? Tem outros semelhantes com ovos, né? E vocês, então, vão poder adaptar essa proposta, gerando imagens ou vídeos que sejam curtos, né, de até 1 minuto, para ser enviado. E eu gostaria que vocês fizessem uma legenda, igual aqui, né, o que seria o controle, o sal e o açúcar, para saber se vocês entenderam, né, o processo de experimentação e a associação dele com os temas, com o tema abordado aqui na aula, né, e vocês vão enviar para mim através do e-mail. Bom, trouxe uma frase aqui para vocês que tem um pouco a ver com a nossa aula. Conhecimento por osmose e sucesso sem trabalho eu não conheço. É uma frase de Daniel De Vito, né? Porque conhecimento por osmose seria a gente esperar o conhecimento entrar, né, na nossa cabeça, como se fosse um meio hipertônico, mas na verdade o conhecimento ele deve ser buscado e construído todos os dias. As referências que foram utilizadas. Aqui, o meu muito obrigada.
e o meu e-mail, né, caso vocês queiram ou precisem entrar em contato. Uma boa noite a todos.